E aí depois do projeto da Barra, a gente fez o projeto em Paris, que foi assim, um desafio para mim, né? Que era em outro país. E a distância, e a distância, e a gente fez tudo online, né? Você mediu. Eu acho que eu te transformei numa arquiteta, né? Eu acho que o desafio maior é você confiar nas minhas medidas. Eu te transformei numa arquiteta. Você mediu tudo e a gente conseguiu fazer todo 3D, todo o projeto em 3D. E aí depois a gente foi a campo comprar. Sim. E a gente fez a grande besteira de verão, agosto, tudo Paris fechado. Tudo fechado, né? Não tinha muita coisa, mas ficou legal. Até porque a maioria das coisas a gente foi comprando online. Uhum. Mas o que eu mais gostei desse projeto, na verdade, foi que como era uma casa alugada, então não podia mudar muita coisa. Em Paris o estilo é muito clássico, né? Sim. E eu não sou nada clássica. Você já sabia disso. Então, assim, a gente conseguiu comprar muita coisa em lojas bem acessíveis, que a gente deu preferência por comprar móveis que, se eu tivesse que deixar para trás, ficasse sem dor na consciência. Então, você gosta muito de trabalhar com peças pontuais. Então, teve peças pontuais que eu não pude não gastar nessas peças que hoje estão comigo. Me mudei para Londres depois e elas estão comigo até hoje. E aquelas que a gente comprou online, tipo, se eu tiver que ficar, fica, deixei também sem dor na consciência. Então, para mim, assim, o que vale eu pontuar nesse projeto foi isso. A gente conseguiu fazer coisas sem gastar demais e que atendesse tanto no visual quanto na praticidade. Olha como eu tô falando bonito. Muito, nossa, tô quase uma arquiteta. Vamos ver um pouquinho do projeto dela de Paris? Aí, olha, gente, que lindo, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente pessoalmente... A parede, tá vendo? É tudo com muito nichozinho que fala, né? Muitos cortes. Você ri. Esses cortes que tem na parede. E pesava muito. Porque na verdade ele era verde, né? Era verde com branco. Sei lá que era cor, nem sei. Era uma cor bem feia. E não tinha iluminação também no teto, nenhuma. Só as laterais. Ali tinha, não tinha? Tinha. As laterais tinha. E sem contar aquela estante enorme ali, que era cheia de livro, porque é uma característica bem europeia, assim. Eu não gosto de livro, né, gente? A gente não lê, assim. A gente é culto, mas não nesse nível de ter uma estante na sala cheia de livro. Então era uma coisa que me preocupava muito. Eu falei, Lília, como é que eu vou... E eu não conseguia ter essa visão de o que eu vou fazer com essa estante, não foi? Foi. Olha que linda minha Maria. Essa Maria até hoje assim, o medo do meu filho Isago. Isago fala que ela fica olhando pra ele. Que hoje em Londres eu tive que botar ela em outro lugar para não ficar num cômodo que ele visse ela toda hora. Ela ficou na entrada, que é só na entrada, que ele só vê quando entra e sai, né? Mas eu sou apaixonada pela minha Maria. A Maria é da Adriana Duque, que é uma artista bem famosa. Eu tenho uma queda pela Adriana Duque, que é a minha paixão até hoje, que você me apresentou até artista, uma artista maravilhosa. Pode falar dela aqui? Pode. Adriana Duque. Colombiana, porque assim, gente... A Leila preza essas coisas de ter quadros, alguns quadros e tal. Mas eu não gosto de quadro, eu não gosto de obras. Eu não entendo nada. Eu acredito que a maioria de vocês, assim, que não seja profissional, também não entenda muito. Eu gosto daquelas artes abstratas que você olha, não tem nada ali, e você vê o que você quiser e tá tudo certo. É o meu tipo de arte. Mas aí eu gosto muito de fotografia. E aí a Leila me apresentou essa, eu amei. Hoje eu tenho já uns 2 quadros dela. Só não tenho mais, porque eu não tenho onde colocar. Porque é uma artista que eu gosto muito. Meu filho morre de medo dela, porque ela olha assim, sabe? Mas ela é bem bonita. Que a Leila comprou pra mim. Na verdade, a gente não tinha achado, né? Porque eu gosto dos meus projetos pra ontem, né? Total. E esse era que tava pronta. Tava até numa galeria exposta, numa, sei lá onde, né? Na Galeria Zipper, em São Paulo. E aí já tava emoldurada, tudo. Por isso tava bom. Gostei da foto. E foi. Sou apaixonada. E ela acompanhou você pra Inglaterra também, né? Aí você comprou outra. Assim. Pra fazer o par. Por conta da profissão do meu marido, eu me mudo, né? E as crianças, consequentemente, vão juntos. Então, eles têm essa dificuldade de criar elos. Então, eu gosto muito de ter coisas pontuais que eu possa levar pra eles se identificarem. Eu não tenho casa na Europa comprada. Então, é tudo alugado e eu me adapto na decoração da casa. Então eu gosto de ter umas coisas pontuais, marcantes, nossas, que aí para eles se adaptarem naquele lugar e pra gente também, apesar de ser adulto, fica mais fácil de você olhar e falar, tô em casa. E nessa foto,
eu tenho, que eu uso em todas as minhas decorações que eu faço, que eu sempre mexo, né? Porque casa alugada. Tem essa Maria, que é esse quadro, essa cadeira de coração vermelha e as mesas e o sofá. São coisas que... Fora os adornos, né? Mas são coisas que eu uso pra quem olha assim e fala, tô na minha casa. São coisas que me acompanharam, assim. Essa poltrona tem uma história bem complicada pra mim, né? Pra mim, né? Porque a Isabelle queria a decoração pra ontem. E aí, lá na Europa, a gente acha que na Europa é super fácil decorar, porque tudo vem da Europa, né? Mas não vem. Só que não, tudo demora muito. E no Brasil tinha de pronta entrega. Então eu fui resolver levar na minha mala, né? E eu fui parada na alfândega, o guarda puxando aqui, me puxando para saber o que era, e passou no raio-x milhões de vezes. E assim, esse projeto foi muito legal, que a gente acabou trazendo muita coisa do Brasil, porque no Brasil era muito mais barato do que na Europa, né? E era pronta entrega. E era pronta entrega. Não, mas essa casa em especial em Paris, ela realmente estava muito assim... Pra gente que já veio, né? Eu e o Thiago já vinha de um trabalho de arquitetura pensado direitinho, tava difícil ficar assim, fazer um trabalho... Ai, não, a gente tá com tempo para esperar. Tava muito ruinzinha a casa. É. E aí depois desse projeto, que foi um projeto bem... Mas a gente ainda levou mão de obra do Brasil, né? Levamos. Nós levamos mão de obra, que nós não conseguimos achar mão de obra na França. Tá? O que a gente conseguiu achar era uma fortuna, e eles trabalhavam algumas horas por dia, né? Sim. E aí a Leila apresentou uma mão de obra aqui, que foi uma pessoa só, não foi? Que pegamos o ajudante de Paris. Foi uma pessoa. Peguei um ajudante brasileiro de Paris. Era um faz-tudo que a gente trouxe. Aí ele ficou lá uma semana... Não, e por incrível que pareça, as cortinas são do Brasil, que é da Orléans. Do Brasil. O tapete é do Brasil, que é da Baicame. E os móveis foram da Europa, que era da Poliforme, né? Isso. Que é uma marca muito famosa da Europa. Os adornos todos a gente escolheu lá da Europa e a gente teve que comprar online, porque na loja não tinha, não é igual. Mas quando a gente Brasil, fala da né? Europa, gente, é bom lembrar que, tipo, no Brasil, quando você compra na Europa, é 3, 4 vezes mais caro. Sim. Isso aí a gente fala, é da Europa, pagou uma fortuna. Não, até que a gente pagou um preço bem legal para a marca que foi, assim, comprando na Europa. Sim, as melhores As marcas luminárias vieram de Miami. Sim, teve muita coisa de Miami também. Praticamente tudo de fora. Ah, Mas ficou lindo, olha, verdade. gente.